Graça e paz, povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente com toda sorte de bênção. Amém, irmãos? Irmãos, inscreve aí no meu canal, no canal do YouTube, para que aperte o joinha aí, para que seu nome apareça aqui. Eu vou estar orando para você. Muito obrigado vocês que me acompanham aí, viu? Que Deus abençoe a sua vida sempre. Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o que devemos fazer para receber um milagre de Deus. Deus tem tantas promessas sobre a nossa vida para nos dar, né, para nós receber, mas o que nós devemos fazer, irmãos, para conseguir alcançar as promessas de Deus? Então vamos lá. Vamos abrir o Evangelho de Deus lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 13, que diz o seguinte: Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Amém? Então, irmãos, ali um homem idoso estava dentro de um templo, né? E apareceu um anjo a ele e disse essas palavras, né? Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e você porá o nome dele de João. Né? É como Deus fala ao seu coração quando você está sempre orando ao Pai, pedindo um milagre, né? E Ele vai te preparar primeiro, né? Ele vai te preparar para lhe dar o seu milagre, para te dar aquilo que você está pedindo. Você não vai receber o seu milagre, sendo que você não está preparado para aquilo, para receber aquilo. Foi o caso dessa mulher. Essa mulher, irmãos, ela não conseguiu receber o seu milagre na hora, no tempo dela que ela queria. Tudo tem o seu tempo determinado. Nós vamos ver aqui que tudo é no tempo do Senhor, não é no nosso tempo, né? Ali, há uns 80 anos antes de Cristo, 80 anos antes da era cristã, uns 80 anos antes da área atual de hoje, né? Havia um casal muito temente a Deus, né? E eles tinham um histórico espiritual muito elevado, né? Eles eram muito tementes a Deus, muito sinceros com Deus, mas só que passava contra aquele casal, uma maldição muito forte, né? Passava contra aquele casal uma maldição da palavra de Deus muito forte. Que a palavra de Deus dizia que se a pessoa não fosse obediente ao Pai e temente a Ele, ela seria estéril. Por isso que muitas mulheres naquela época eram estéril por não ser obediente ao Pai. Fazia muitas coisas que não agradavam ao Pai, né? Então, eles não conseguiam alcançar as bênçãos que eles pediam ao Pai, né? Naquela época, irmão, as mulheres não conseguiam gerar um filho, era considerada amaldiçoada e castigada, porque ela era pessoas amaldiçoadas, né? Era pessoa amaldiçoada e não conseguia a gerar o filho. Deveria ter alguns pecados secretos, né? Elas na época deveriam ter alguns pecados secretos. Por isso que elas não conseguiam alcançar as bênçãos que ela pedia a Deus, por causa de alguma coisa que elas tinham feito que não agradou a Deus, né? Então, todas as coisas que não permitiu, vê que todas as coisas que Deus não permitiu, aquela mulher fazia, todas as coisas que Deus não permitia. Por isso que Deus demorou anos e mais anos para conseguir o milagre de Deus, né? Ela deveria ter algum pecado, muitos pecados, e por isso que Deus vê todas as coisas, irmãos.
Deus vê todas as coisas e não permitiu que aquela mulher gerasse os seus filhos, o seu sonho. E a esposa daquele sacerdote, ela e seu marido tentaram muitas vezes gravidez. Mas só que todos os meses vinha aquele ciclo das mulheres, né? Os óvulos dela não eram fecundados, né? E era descartado, né? E não gerava filho. Por quê? Porque a tua menstruação se descia, né? Aquele sangue da mulher que todas as mulheres têm, né? Descia e ela continuava sendo e aquele sangue continuava descendo porque o óvulo não foi utilizado, foi descartado, né? Foi descartado. E essa mulher, irmãos, essa mulher sempre era assim. Nunca produziu o que ela mais queria, que era ser mãe, né? Que ela queria ter um filho, como a Ana quis. A Ana que queria ter um filho e fez uma promessa para Deus, né? A Penina, que era a mulher do marido dela, que também zombava dela, debuxava dela, e ela chorando, se humilhava de Deus e começou a orar em secreto, e Deus realizou o sonho dela. Né? Começou a orar em secreto para ninguém ouvir, porque é o diabo que estava usando aquela mulher para impedir dela conseguir realizar o sonho. Né? E assim também somos nós, irmãos. Muitas vezes nós estamos, né, sendo humilhados por alguém, passando por algumas situações difíceis, algumas pessoas que estão se humilhando de nós, né, debochando de nós, e a gente tem que aguentar isso. A gente não pode debater palavras, né, discutir com aquela pessoa, porque a gente sabe, o sábio ou a sábia sabe que o diabo está por trás daquilo ali, né? Mas ela não conseguia ser mãe porque tinha uma maldição sobre a vida daquela mulher, né? Mas ela não sabia que tinha uma maldição contra a vida dela, mas como eles eram tementes a Deus, desde o início de seus casamentos, eles eram muito fiéis a Deus, muito tementes a Deus, e eles oravam e pedindo a Deus um filho, né? E Zacarias sempre pedindo a Deus para abençoar o ventre da sua esposa para que gere um filho. E a sua esposa também orando, sempre pedindo a Deus para que o seu sonho seja realizado, pedindo para abençoar o ventre dela. Oh, meu Pai, abençoa meu ventre, meu Pai. Gere um filho, eu quero ser mãe, meu Deus. Eu quero ter meu filho. Pai, me dá um filho pela tua misericórdia. E nas suas orações ela repetia, irmãos. Repetia assim, ó. Ó Deus, tira essa esterilidade. Eu quero ser mãe. Eu não quero ser mais estéril, Pai. Tira essa esterilidade de mim. E orava repetitivamente, né? Repetia constantemente, mas todos os meses vinha a decepção. Todos os meses vinha o ciclo. No dia de hoje, irmãos, aos 51 anos, todas as mulheres deixam de produzir os óvulos, não é verdade? Deixam de produzir os óvulos. E quando ela entra na menopausa, não vai mais menstruar, né? Quando ela entra na menopausa, ela não vai mais menstruar, não vai ter mais óvulo para descartar, e como se fosse como o vento secasse, né? Então ela não vai ter mais óvulo para descartar, é como se fosse como o vento secasse. Acabou. E essa mulher já tinha atingido a idade. Ela já tinha a menopausa, já estava com a idade avançada, né? Já estava com a idade avançada, mas o sonho dela, o sonho dela era realizar um sonho, mas ela estava desistindo, irmãos. Ela estava desistindo porque não, já tinha a idade avançada e não tinha mais esperança. Mas a esperança é a última que morre, irmãos, né? E ela nos anos e ela, anos e mais anos, orava a Deus, pedindo para realizar o seu sonho, que
era ter um filho. Ela e Zacarias pedindo a Deus para ter um filho. Mas não era honrado. Não era honrado. Pedia, ela pedia assim, ó Deus, ouve a nossa oração. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Meu Senhor, nos dá um filho. E nada de filho, nada de sonhos, né? Nada de sonho realizado. E aquilo para essa mulher era uma vergonha, porque ela foi desistindo, foi desanimando, irmãos, foi desistindo, como muitas pessoas que estão na presença de Deus, né? Pede, mas eles querem no tempo deles. E Deus, Ele nos dá na hora que nós merecemos. Ele vai nos preparar primeiro. Ele vai nos preparar para nós receber aquele milagre que nós estamos pedindo tanto a Deus. Isso que é o certo, né? Deus, Ele vai nos preparar. Ele não vai nos dar assim de hoje para amanhã, não. Primeiro Ele vai nos consertar, como fez com essa mulher. Ela pediu tantos sonhos e tanto filho e nada de filho, nada de sonho realizado. E aquilo para essa mulher era uma vergonha, porque o povo se cochichava, né? Dizendo que ela deve ter algo pesado, um pecado secreto, para ela não conseguir aceder o filho, porque ela é mulher de sacerdote. Ela não deve ser tão santa assim, né, para ter essa maldição que pode ser hereditária, pode ser de alguma coisa que ela fez antes de casar. Então, o pecado que ela fez, que ela cometeu, está impedindo dela conseguir conquistar um filho. E ainda mais que ela é esposa de um sacerdote, como que ela pode ser estéril? O povo zombava dela assim, irmãos. Aí ela tinha uma vergonha, ela mesmo diz que isso era um opróbrio. Ela mesmo dizia que isso era um opróbrio. E o opróbrio, irmãos, é mais que uma vergonha no meio do povo, porque o povo observava, porque o opróbrio é uma vergonha pública. Então ela estava no meio do povo lá, na hora da congregação, pedindo a Deus, o povo sabia, muitas pessoas sabiam que ela queria ter um filho, mas só que ela não conseguia. Ela não conseguia. Então ela ficava com vergonha, ela ficava envergonhada, irmãos, porque era a grande vergonha daquela mulher, daquela mulher de um sacerdote, que todo sacerdote ali era abençoado, né? Que não se engravidava, e agora ela já estava velha e não conseguia engravidar. E não se engravidou nunca, antes dela ser velha, ela nunca se engravidou. Porém, eles continuavam orando, irmãos. Eles continuavam orando. O que é isso? É fé. Né? Eles estavam com fé e continuavam orando e pedindo a Deus. Aqui foi como Sara, aos 90 anos, né, se procedeu um filho aos 90 anos. E quando o anjo falou com Sara, com Abraão, que eles iam ter um filho, eles iam ceder um filho, eles começaram a rir, eles acharam graça. Eu, com essa idade avançada, e Deus falou, vocês vão ter um filho. E eles começaram a rir, né? Mas, irmãos, um milagre de Deus, né? Deus não escolhe idade para nos dar, para nos abençoar, não. Pode ser com qualquer idade. Nós podemos estar com a idade avançada, mas o milagre, se ele prometeu, vem. Se a gente está sendo fiel e justo com ele, o milagre vem. Tudo é no seu tempo determinado, mas que vem, vem. Né? Então, como aconteceu com essa mulher, né? Então, por exemplo, a mesma coisa aconteceu. A Sara, com 90 anos, ela cedeu um filho. A mesma coisa essa mulher, depois de pedir tantas vezes, mas tantas vezes, fez uma promessa para Deus. Ela fez uma promessa para Deus e conseguiu realizar o teu sonho depois de sua idade avançada, como Sara e Abraão. Sara e Abraão estavam com a idade avançada. E ela conseguiu também com a idade avançada.
Às vezes você está pedindo a Deus para realizar um sonho, mas a sua vida pode estar com uma maldição que você não sabe. Pode estar com uma maldição que você não sabe. Você pede a Deus, mas e nada de ser realizado os seus pedidos, né? Porque será que você fez o que você fez lá atrás e não consegue ser realizado seu sonho? O que você fez lá atrás, alguns anos atrás, para não conseguir realizar aquilo que você está pedindo a Deus? Em suas orações, irmãos, você está firme com Deus, né? Como o sacerdote estava e a Isabel, a esposa dele também estava. Isabel, a esposa de Zacarias também estava firme com Deus, pedindo a Deus para realizar os teus sonhos. Né? E aí, quando Zacarias começou a tremer ali, e a esposa dele chorando para esse sonho ser realizado, e Zacarias começou a tremer. De repente, vai começar a tremer e chorar. Zacarias começou a tremer e chorar e pedindo perdão a Deus, né? Aí, de repente, aparece o anjo. Aparece um anjo a Zacarias e fala: Zacarias, suas orações foram atendidas. Sua esposa Isabel vai ceder um filho e você coloca o nome dele de João. Glória a Deus. Assim somos nós, irmãos. Quando nós estamos chorando, clamando a Deus, pedindo a Deus, né? Você começa a chorar, tremer, pedindo perdão a Deus, né? Pelo que você pecou, você não sabe. É um pecado que está segurando, que está dando força para o diabo segurar a sua bênção, né? Você não sabe, você não se lembra do seu pecado, do que você fez, né? E se for um filho que você quer, da sua esposa, de tanto você orar, né? Você está quebrando aquela maldição que está segurando. Você está orando, orar sem cessar, a palavra de Deus diz. Então você está orando a Deus, né? E Deus pode realizar seus sonhos. De tanta oração, de tanto você está orando, porque as suas orações estão ajudando você a quebrar aquela maldição, né? E se for um filho ou uma filha, ou um filho que você quer, a sua esposa, né, te ajudando em oração, de repente chega uma surpresa na barriga da sua esposa, do seu esposo, ou outra bênção que você quer, né? Sem você esperar. Sem a gente esperar, Deus surpreende a gente, né? Muitas pessoas desistem. Muitas pessoas desistem e abandonam o Pai, abandonam a presença do Pai. Que, quando está na hora dele quase receber o milagre, ele desiste, ele abandona porque ele vai para o mundo, ou desiste, não pede mais. O diabo joga seta em teu ouvido e para retirar a pessoa da igreja ou da presença de Deus. E perdeu o seu pedido que ele fez a Deus. Quando está próximo de receber o milagre, o diabo costuma fazer isso. Assim como o anjo apareceu para Gabriel, assim como o anjo apareceu para Zacarias e cedeu um filho com sua idade avançada, né? Como a idade de Abraão, você também pode alcançar as suas bênçãos, as suas vitórias. Por que não? Como um servo de Deus, uma serva de Deus, aquela maldição que estava na sua vida, né? Pode estar quebrando, você pode estar quebrando ela em oração, sempre orando a Deus, pedindo a Deus a promessa dele, pedindo a Deus, orando a Deus, clamando a Deus. Você está quebrando aquela maldição, porque aquela maldição que estava naquela mulher, do Zacarias, foi quebrada de tantas orações. Ela e Zacarias clamavam a Deus e a maldição foi quebrada. Você está clamando diante de Deus, ele pode fazer uma grande alegria na sua vida diante de você. Ele pode te dar uma grande alegria. Ele pode te fazer uma surpresa, né? De tanto você orar, ele vai te fazer uma surpresa. Você pode ser um opróbio, né?
por sua família, ou um opróbrio entre seus vizinhos, ou um opróbrio no seu emprego, no seu serviço, na sua igreja, onde for que você estiver, irmão. Você pode ser um opróbrio, uma pessoa que é envergonhado, uma pessoa que é humilhado ou humilhada, uma pessoa que te zomba, que o povo zomba de você. Você engole, irmãos. Não debate com as pessoas, não, porque os humilhados serão exaltados. A palavra de Deus diz isso. Então é aí que você vai alcançar a sua bênção, porque essa mulher era humilhada. Ela era opróbrio na sua família, com os vizinhos, com sua vizinhança, com o povo que conhecia, com o povo da igreja. Ela era opróbrio, ela era humilhada, envergonhada, né? Mas foi aí que Deus testou o coração dela, né? Permitiu tudo isso para ela alcançar a bênção que ela queria. Por causa da sua fé, Deus falou, por causa da sua fé você vai vencer o que você pediu. Você vai alcançar seu milagre. Amém, irmãos? Então assim somos nós. Nós somos humilhados, somos, né, o povo zomba de nós, se humilha, a gente tem que engolir, não debater palavra. Por causa da nossa fé, nós podemos ser vencedores. Por sua vergonha, né, pelaquela vergonha que você está tendo daquela pessoa, Deus dá a vitória, né? Você passou a viver essa vergonha por causa da sua fé, não é verdade? Às vezes você fica com tanta vergonha e até escondia, né? De tanta vergonha, de tanta zombaria, de tanta humilhação do povo que fazia na sua vida ou faz na sua vida, mas Deus ouviu a sua oração. Glória a Deus. Deus ouviu a sua oração e no lugar da vergonha haverá dupla honra. Tome posse dessas palavras, irmãos. No lugar da vergonha haverá dupla honra, que haverá muitas dupla honra na sua vida. Você crê? Diga amém. Porque isso é o que Deus promete, isso é as promessas de Deus. Todos que zombaram de você, ou daquela mulher naquela época, todos que zombaram dela, né? Todos que escarneceram delas vão reconhecer que Deus é contigo, que Deus deu ela a vitória. Deus deu ela a vitória. Todos aqueles que zombaram passaram, eles que ficaram envergonhados porque ela alcançou a bênção de Deus. E você é a mesma coisa, irmão. Todos que te zombam, todos que te humilham, todos aqueles que você é envergonhado por eles, né? Aqueles que te faz aquilo, zomba de você, humilha de você, né? Essas pessoas vão ser envergonhadas com você porque Deus é contigo. Aquilo que você está pedindo a Deus, Deus está ouvindo as suas orações. Então você vai receber aquilo que as promessas de Deus, porque você não é uma pessoa qualquer, não. Porque o Espírito de Deus está sobre sua vida. Então ele vai te honrar. E essa mulher teve seu filho e colocou o nome de João. Deus honrou ela depois de velha, depois de velha, ela era uma velha com idade avançada, Zacarias com idade avançada, e cederam um filho. E colocou o nome de João, porque é a promessa dela que ela deu ofereceu a Deus, né? Colocou o nome de João, que foi um grande profeta. Foi um grande profeta de Deus. Foi como Jesus, ele foi como Jesus aqui na face da terra e abençoou tanta gente. Abençoou muitos, né? Batizou muitas pessoas. E assim, irmãos, somos nós também. O mesmo Deus aqui abençoou, que fez essas promessas em Zacarias, em Isabel, na Ana, que era estéril, na Sara e Abraão. Ele pode fazer em nós também, porque nós somos o mesmo, porque ele é o mesmo Deus daquela época. Amém? Vou deixar essa mensagem para vocês. Vamos orar a Deus, irmãos. Pedir a Deus para que nós receber um milagre de Deus. Um milagre que nós tanto pedimos ao Pai. Nós vamos conceder em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Querido Deus e poderoso Pai, em nome de Senhor Jesus, estamos entrando na tua presença, meu Deus. Pedindo ao Senhor um milagre, Pai. Pedindo ao Senhor um milagre
para que o Senhor venha, meu Senhor Jesus, com tuas promessas sobre a nossa vida, meu Pai Todo-Poderoso. Opera um milagre, meu Deus, opera um milagre. Nós sabemos que somos falhos, né? Nós sabemos que nós somos falhos, nós erramos, mas o Senhor é um Deus de misericórdia. Pai, nós pedimos que o Senhor nos perdoe, meu Pai, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, Pai. Assim como o Senhor quebrou, perdoou aqueles pecados daquela mulher e cedeu ela um filho, faça na nossa vida também, meu Pai. Pai, e eu peço, Senhor, que nós possamos tocar no Senhor, meu Pai, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, Pai. O Senhor é um Deus de misericórdia. Assim como o Senhor deu um filho para aquele casal, Deus, meu Deus, você deu um filho para eles, Pai, nos dá também a vitória, nos dá também, nós cremos um Deus nas promessas do Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo, maravilhoso e poderoso, e sempre quer abençoar os teus filhos. Então nos abençoa, Pai. Abençoa todos que ouviram essa mensagem, meu Pai, para que ele seja abençoado e tenha uma grande testemunho na presença do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Jesus, e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês aí no YouTube, que todos tenham uma semana abençoada, cheia de paz. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus.